Agora, Elaine, por que o isolamento não é uma lei natural? Justamente, a gente já veio falando disso ao longo do programa, né? Então, quando a gente... É tão importante a gente estudar, né? E as leis naturais são tão importantes para o nosso crescimento, o nosso aprendizado. A gente tem a lei de sociedade, né? Está lá no livro dos Espíritos. Nós precisamos desse embate, dessa luta, dessa troca diária para o nosso crescimento. Porque, veja bem, Cláudio, cada ser humano está numa fase do processo de evolução, né? Eu já tenho determinadas habilidades e conhecimentos que você pode não ter ainda, ou o Edson ainda não tenha desenvolvido, como o Edson já tem algumas habilidades que talvez eu ainda não tenha desenvolvido. Então, quando eu convivo com vocês, né, aquilo que a gente falou no bloco anterior, essa troca, essa experiência, esses exemplos, né, que a gente vive, faz com que a gente aprenda. Sabe que é o processo de educação, que nem o processo de educação da criança, ela aprende pelo exemplo, não é isso? Sim. Nós somos assim. Então, nós vemos determinada situação, vamos dar exemplo, por que é tão importante a família, né? Por que reencarnam pessoas tão diferentes no mesmo grupo familiar? Justamente por isso. Verdade. Então, você tem um membro da família que tem o valor do trabalho, assim, exacerbado, já bem incorporado, né, Edson? Sim. A pessoa trabalha, acorda cedo, tem responsabilidades, e a gente tem aquele outro membro da família que é um pouco mais lento, mas de repente ele tem alguma habilidade, né, que o outro não tem. E um aprende com o outro. Um aprende com o outro. Então, assim, a nossa primeira questão aí da lei da sociedade é a própria família, e depois a gente vai expandindo isso para outros grupos. Aliás, foi legal se falar isso, né? Principalmente nos momentos que a gente precisa. E eu assistindo esses dias o Fantástica Fábrica de Chocolate. Na hora lá que o rapaz, né, que é o dono da fábrica, pede pro menino, vem, eu vou te dar toda a fábrica, mas você tem que largar a família. E a resposta do menino é sensacional. Não, a minha família é tudo, né? E aí o rapaz pergunta, mas por que ela é tudo? Porque nos momentos que eu mais preciso é que ela me dá o apoio, suporte, né? o apoio. E aquilo realmente me tocou, né? Porque realmente nas fases mais difíceis é que a família é aquele canto que te segura, né? Exatamente, é onde você volta e tem ali a segurança que você precisa para você continuar a sua existência, as suas lutas, os seus desafios, né? E a gente, por isso que, Cláudia, a gente encontra a família, e o Evangelho fala isso, da família espiritual, né? A gente encontra essa afinidade com outros grupos, muitas vezes, que não são os nossos próprios parentes de sangue, né? A gente se sente bem, às vezes, muito mais com amigos do que com a própria família, né, de sangue. A família espiritual, né? Porque transcende. às vezes ali naquele grupo são colocados espíritos mesmo com desafios em comum, para desenvolver essas habilidades, né, para que a gente possa crescer. Quero saber depois a opinião do Edson. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna, né? Por que o isolamento não é natural, e também o que fazer quando a solidão começa a incomodar. Até já. E aí, Edson? Por que o isolamento não é natural, e quando começa a incomodar a solidão, o que a pessoa tem que fazer? Então, o isolamento não é natural por causa da própria lei de sociedade, né? E, aliás, eu convido os ouvintes a procurarem lá no Livro dos Espíritos, da questão 767 até a 775. E ali vocês vão entender exatamente por que não é natural, né? O isolamento. E qual foi a segunda questão, Cláudio? Quando começa a incomodar a solidão, o que a pessoa tem que fazer? Se está começando a incomodar, é porque você talvez não esteja bem consigo, né? Porque enquanto você estiver bem consigo e você estiver se isolando e tal, para estar bem com você, legal. Mas quando começa a ter problemas, o ideal é você buscar ajuda, né? Você buscar se integrar em algum grupo. A Elaine já falou aqui, e eu vou insistir, procure uma casa espírita, vá participar, tem tantas atividades que pode fazer numa casa espírita,
O jovem, por exemplo, né, que fica isolado lá no quarto, jogando videogame, vai participar de uma mocidade. Né? O idoso, tem grupo de idosos. Nossa, tem tanta coisa bacana que pode ser feito, e hoje as casas espíritas estão se modernizando nesse sentido, né? De dar esse tipo de apoio para as pessoas. Não fique sozinho não, vá em busca de encontrar alguém que pense como você, né? Que possa contribuir com você para você crescer, tá bom? Essa é a forma que a doutrina pode auxiliar, uma das formas, esse convívio dentro da casa espírita? É uma das formas, porque a gente prega sempre o ensinamento de Jesus, que é a caridade, né? E quando a gente já incorpora esse conceito, né? Porque seguir aquilo que Jesus, né, nos ensinou, qual que é o modelo a ser seguido, né? E os espíritos responderam para Kardec, Jesus, né? E quando a gente se coloca com a intenção de ajudar o outro, né, sem se preocupar consigo mesmo, nós estamos dando essa oportunidade, a vida retribui, né? Então a gente automaticamente sai da solidão. Então eu posso buscar uma casa para fazer algo de útil. Então, ao invés de eu ficar aqui remoendo meu sofrimento, a minha solidão, de que forma eu posso me colocar de forma positiva e produtiva no mundo, né? Aquilo que a gente falou da responsabilidade que a gente tem para um mundo melhor. Tem tanto trabalho a ser feito e a gente precisa de braços, né? As casas espíritas precisam de mentes e de braços para executar a tarefa, porque o trabalho está aí. Basta a gente ligar um noticiário para a gente saber como o nosso mundo está sofrendo, né? E o sofrimento em todas as áreas está aqui do nosso lado. Então é só a gente olhar para o lado, sair realmente do nosso mundo egoísta e nos colocar à disposição para ajudar o próximo. A casa espírita, além dela trazer o autoconhecimento, né, com todos os ensinamentos que os espíritos transmitiram, né, no livro dos espíritos, haja vista tudo que a gente fala aqui das leis naturais e do evangelho de Jesus, além de oportunizar esse crescimento pelo conhecimento da doutrina, ele também traz a oportunidade, aí é o equilíbrio entre o espiritual e o material, o equilíbrio, a oportunidade de trabalho, que né? Às vezes, assim, as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que precisam realmente de um trabalho braçal para se sentir útil. Então, a casa espírita dá oportunidade para todos, para todas as qualificações, para todas as personalidades. Todas as idades. Todas as idades. Então, é uma forma que realmente o espiritismo vem contribuindo, né, com as pessoas, e não há quem fale o contrário. Eu costumo dizer que a casa espírita, a moderna, né, na verdade, ela vira uma casa de serviços, Cláudio. É verdade isso, sim. É verdade. Você pode ter várias atividades ali. Sim. Não só a questão mediúnica, né? Mas mobilizações, tem várias atividades. É isso mesmo. Você vê, Cláudio, um exemplo rapidinho, se a gente puder falar, lá na nossa casa, o que acontece? Quando você fala nossa casa, quem está chegando Caibar agora? Schutel, né? O Centro Espírita Caibar Schutel, na Vila Augusta, em Guarulhos. Nós temos um trabalho social que a gente está atendendo 209 crianças carentes de Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos não entregou ainda o material escolar em algumas escolas, pelo menos nessas comunidades que a gente atende. Não vou generalizar porque eu não tenho esse conhecimento. Até se tiver alguém que quiser esclarecer, a gente agradece, algum ouvinte. Veja, então nós temos mais de 100 crianças em idade escolar, muito mais, e eles não têm material, eles não têm mochila, como que vai estudar, né? Então, a gente pode se mobilizar para ajudar essas crianças, fazendo uma campanha, lápis, caderno, mochilas escolares. Então, a gente pode se movimentar, a gente pode buscar ajuda. É isso que eu falo, quando a gente está numa casa espírita, as oportunidades são imensas, né? Carnaval está chegando, que é até amanhã Boa Nova de terça de Carnaval fala sobre a relação Carnaval e Espiritismo, se é que há alguma relação. Será que atrás do trio elétrico só vai quem não morreu? A gente discute essa questão. E o Amigos da Luz fez um vídeo falando sobre esse tema. Será que o espírita pode ou não brincar de carnaval? E aí, você gosta ou não de carnaval? Acompanhei.
Tiago, Oi. é carnaval. Jura? Achei que esse desfile fosse 7 de setembro. Grosso. Claro que é carnaval. A gente nunca sai no carnaval. Nós somos espíritas, Raquel. Você sabe muito bem como é que fica a psicosfera nessa época de carnaval, não sabe? Não sei nem o que é psicosfera. Atmosfera psíquica. As emanações energéticas que envolvem a cidade pelos pensamentos de baixa vibração das pessoas que vão à rua nessa época, entendeu? É muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, entendeu? Bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. E como tudo que a gente pensa emana energia, imagina como é que fica o ambiente. Ah, tá. Então quer dizer que quando não é carnaval as pessoas só pensam coisas elevadas. Claro que não. Só que nessa época as pessoas acabam perdendo a linha, entendeu? Acho que é o último dia da vida delas e enfia o pé na jaca. Ai, será que não tem nada que preste no carnaval? Eu acho tão bonito o desfile das escolas, as fantasias, o samba. É bonito. Mas o que pode fazer se as pessoas não sabem curtir sem perder o equilíbrio? Ai, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, né, Tiago? E tem a lei da afinidade, ó. Se a gente vai para um baile de carnaval buscando uma diversão mais sadia, sem esses excessos todos, o que essa psicosfera pode afetar a gente? Não, meio influencia sim. A gente teria que estar num estado muito sólido de equilíbrio para estar imune ao ambiente. Mas também se for pensar assim, a gente não vai sair para lugar nenhum, né? Ah, sei lá, de repente assim, se cada pensamento que a gente emana pode modificar um pouco o meio, se tivesse mais gente procurando uma diversão mais saudável, né? De repente a gente podia dar uma equilibrada nessa balança psicosférica aí, né? O que é, Raquel? Tu quer pular carnaval, né? Eu quero. Eu te conheço. Tô inventando história só pra pular carnaval, né? Ai, só um pouquinho, Tiago. Vamos lá embaixo, só um pouquinho. Só pra ver o bloco, eu adoro. O carnaval, eu adoro. Marchinha. meu Deus. Só um pouquinho, por favor. Tá bom, mas só um pouco, tá? Ai, que bom, vou me trancar. Só um pouquinho, hein, Raquel? Raquel! O que foi? Só uma coisinha pra entrar no clima. Tá muito ruim pra psicosfera? Legal aí o vídeo do Amigos da Luz. Quem estava no rádio, evidente, não estava acompanhando a imagem, mas no final do vídeo tem um texto do Espírito Noel Rosa pelo Chico Xavier, mostrando que o samba não é pecado, que Jesus também nasceu numa grande festa, tal, trazendo alegria aí para a humanidade. E o vídeo é bem bacana porque a gente pega espírita assim, né? Talvez por não gostar, acaba se colocando a doutrina como uma espécie de defesa. Mas se você vai ali curtir responsavelmente, não tem nenhum mal nisso, né? Eu sou bem sincero, tem alguns livros que eu acho muito exagerados, algumas mensagens de espíritos que eu também acho exageradas, e aliás são espíritos considerados Os tops que assinam, né? É assim, Cláudio, o pessoal se pega muito nessa questão do carnaval, por causa até da tradição, né? Carne nada vale, quer dizer, aquela coisa do exaltar, né? A carne e tal. Porém, tem outras atividades que acontecem que as pessoas também exageram. Festa do peão do boiadeiro, por exemplo. Sim. Tem gente que vai lá e exagera nas coisas. Futebol. Futebol. Por exemplo, a parada gay, né? Qual é o problema ali? É que você está juntando muita gente e, naturalmente, como você junta muitas pessoas, tem pessoas que vão para um determinado tipo de intenção e tem aquelas outras que vão para outro. Eles falaram bem no vídeo a questão da psicosfera, né? Poxa, você vai se mexer, você pode frequentar qualquer tipo de ambiente e não se deixar influenciar por ele.
você pode ser o agente até de modificação daquele ambiente. É o que a gente está falando de lei de sociedade. Se você se isola, você não vai estar tendo oportunidade de, com as suas ideias, com a tua psicosfera própria, com a sua forma de comportamento, contribuir para a mudança, modificação do comportamento do outro. E depende da sua intenção, né? Você vai curtir o carnaval para beber, para praticar sexo desregrado, para trair seu esposo, seu marido. Qual que é a sua intenção? Nossa. Ou a sua intenção é curtir a alegria? Então, e você só faz isso no carnaval? É o que eu tô querendo dizer. A festa do piano bornadeira, a gente sabe que tem gente que vai lá para fazer essas coisas. Quer dizer, para exagerar. Réveillon. Não, tem de tudo. No Réveillon, olha, você acabou de falar. Então... Até no Natal, exagero, né? A gente comete os exageros da comida, da bebida. Há um exagero muito grande nisso, Cláudio. E eu insisto, o espírito ele precisa estudar mais. Ele precisaria ler melhor as obras para ele compreender que ele pode ser o agente de transformação, de ajuda para a transformação disso. Tá certo? Então, por exemplo, tem casas espíritas que não param durante o carnaval, que tem lá as palestras, continua tem tudo. Normal. Normal. Eu vou fazer uma palestra dia 3, que é domingo de carnaval. E tem outras que falam que tem que fechar porque abrem as portas do umbral. Dá licença, o que é isso? Que é isso? Tem alguma doutrina aí Eu acho um pouco de exagero, entendeu? É assim, Cláudio, as pessoas elas passam a doutrina adiante de acordo com o que elas sentem. E de acordo com as suas ideias sobre as coisas. Então, se a pessoa tem essas ideias de pecado, essas ideias de uma coisa muito tenebrosa, ela vai passar isso para os outros. Quando, na verdade, não é nada disso. Isso depende muito, resquício ainda da influência católica, da né? igreja. Demais. Porque é um feriado que eles falam, um feriado pagão, né? Não é um feriado religioso. Então, no feriado pagão, você vai para o inferno, né? Tudo que é ruim acontece no feriado pagão, que não é o feriado da igreja. E antigamente os religiosos nem saíam de casa, né? Nesse período, com medo de... A festa pagã, né? Nem é feriado, na verdade, né? Não é feriado, né? O carnaval não é feriado. Na terça não é também? Também não é. Aparecida Rios Baldan, bom dia a todos. É uma boa... Vou pesquisar isso, né? Se é ou não. Ficar só é bom. E aproveito para assistir os programas da TV Mundo Maior. Assim ninguém te incomoda. Valeu, Aparecida.